A nossa cultura ama histórias sobre a Idade Média e cavaleiros, mas você já se imaginou vivendo na Idade Média? Dê graças a Deus porque você não viveu nessa época, porque foi uma das piores épocas para se viver. Agora confira 10 curiosidades sobre a Idade Média que pode ser que você não sabia. Em número 1 tá a escada em espiral. Muitos castelos medievais tinham escadas em espiral, geralmente nas paredes do castelo. E ela era construída assim para proteger quem estava no interior do castelo. Se o exército inimigo invadisse o castelo durante a guerra, era muito complicado para os cavaleiros lutarem nas escadas estreitas e em curva. E ao mesmo tempo os defensores do castelo tinham uma vantagem nessa escada. A escada era inteligentemente feita para que quando os cavaleiros estivessem subindo, eles estivessem subindo com o seu lado esquerdo para fora da escada. O que dava uma vantagem porque normalmente os cavaleiros eram destros. Então eles manejavam a espada com a mão direita e como a mão direita estava do lado da parede, era muito complicado fazer um golpe. Número 2. Ser um cavaleiro era extremamente caro. A armadura, as armas, os cavalos e os servos custavam uma quantia obscena de dinheiro, além do custo de vida normal que eles já tinham. Mas mesmo assim, os cavaleiros eram muito importantes para qualquer exército medieval, fazendo assim o governante dar um jeito de fazer eles se sustentarem. A solução para esse problema foi o seguinte: o governante ele dava uma quantia de terra para os cavaleiros e esses cavaleiros alugavam essa quantia de terra. Então, quem morava lá pagava a taxa para os cavaleiros. E o cavaleiro tinha o direito de governar sobre quem morava lá, do jeito que ele queria. Mas mesmo assim, ele tinha que lutar no exército quando o governante o convocava. Número 3, o casamento. O casamento da época era bem diferente do como nós conhecemos atualmente. A maioria das mulheres não podia sequer escolher o seu marido, muitas vezes nem mesmo conhecer ele antes do casório. E sem contar que entre a nobreza era extremamente normal membros da mesma família se casarem entre si para manter o nome da família vivo e também para manter a riqueza da nobre família entre eles. E elas mal tinham direitos, e após serem casadas, elas eram submissas ao marido e elas não podiam se negar a fazer nada. 4. A armadura do cavaleiro. Nenhum cavaleiro sonharia entrar no campo de batalha sem a sua armadura. E elas tinham que ser feitas sob medidas, porque eram de metal, inflexíveis e extremamente pesadas. E a armadura também ficou mais forte com o passar do tempo. Originalmente, os cavaleiros usavam uma coleção de roupas acolchoadas e uma malha de ferro por cima. E conforme avançou o conhecimento da época, a armadura chegou na sua forma completa, aquela que é vista na maioria dos filmes. Essa armadura era extremamente complexa e chegava a pesar 22 quilos. Elas podiam desviar golpes da maioria das armas medievais, mas a qualidade e a beleza das armaduras não eram somente para ser salva-vidas. Elas eram também símbolo de status. Quanto melhor a armadura, quanto mais bonita a armadura, mais importante esse cavaleiro era. Número 5. A medicina. Os tratamentos e intervenções médicas na era medieval eram embasadas em crenças supersticiosas e realizadas de modo bastante experimental. Então, se você adoecia, por mais simples que fosse a sua doença, você não tinha uma certeza concreta do que poderia te acontecer, devido ao amadorismo que os problemas de saúde eram tratados naquela época. E ainda mais que a religião predominante católica na época, ela não autorizava o uso de corpos mortos para o avanço da medicina. E isso aconteceu por um período quase milenar, que eles ficaram sem saber o que podia fazer na medicina. Ah, e não tinha anestesia. Agora imagina fazer uma cirurgia sem anestesia que os médicos não sabiam quase nada. Número 6. A expectativa de vida. A era medieval foi o período da famosa peste negra, uma grande pandemia que assolou a Europa no século XIV e que dizimou muitos habitantes. A chance de você ser europeu e contrair a doença naquela época era de 50%. Isso significa que a expectativa de vida não era muito alta, chegando aos seus 30 anos de idade. E era quase um luxo viver esse tempo todo com essa ameaça constante. Número 7. Intoxicação. Que o pessoal vivia vendo vampiros, bruxas, lobisomens, espíritos, encarnações de santos e várias outras coisas sobrenaturais não era novidade pra ninguém. Mas isso tudo pode ter sido causado por uma intoxicação. Na época, água e outras bebidas eram infestadas de coisas tóxicas, como o chumbo, que pode causar alucinações e até matar. Outro exemplo são pães feitos com trigos que ficavam muito tempo armazenados e criava um fungo que chamava ergot, que provoca sensações parecidas com a do LSD, podendo inclusive matar. 8. Cavaleiros não eram tão da Disney. Associar guerreiros de armaduras, a proteção contra o mal e a defesa da justiça, você não pode estar mais errado. Os cavaleiros eram odiados
frequentemente estupravam, saqueavam e matavam inocentes, numa postura mais próxima do Hound de Game of Thrones do que dos heróis cavaleiros da Disney. De certa forma, realmente os cavaleiros eram os policiais da época e trabalhavam para quem pagasse melhor, ou seja, não era para todo mundo a justiça. Número 9. Higiene. Uma coisa clássica dos filmes de época é mostrar os dentes nojentos, os cabelos cebosos e roupas que foram usadas até rasgar, o que não era necessariamente comum para quem não era pobre na Idade Média. A limpeza era pregada pela igreja e associada à pureza do espírito, o que fazia com que as pessoas sujas fossem vistas como pecadoras. Existiam banhos públicos e até mesmo os costumes de tomar banho com convidados da família. E os dentes eram escovados com alecrim queimado ou escovas de pelo da crina do cavalo, porque ninguém gostava de dor de dente. Número 10. Animais eram vistos como gente. Porcos, vacas, cavalos e outras espécies de animais muitas vezes eram levados a tribunais para responder aos crimes, como estragar plantações, comer comida que não eram deles ou agredir pessoas. Existem também anotações de julgamento de lobisomens e de um galo que pôs um ovo, em 1474. E por isso ele foi visto como criminoso. Um galo que pôs um ovo é criminoso. Cuidado, galos, não ponham ovos, hein? Vocês vão ser presos. Bom, e agora você sabe um pouquinho mais sobre a Idade Média. Olha que legal. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. Me segue nas minhas redes sociais. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Comenta aqui embaixo um tema para um próximo vídeo. Se inscreve no canal e vê meus últimos vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Um beijo, obrigado pra você que ficou até aqui. É nóis. Beijão!